16. Com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização estão limitadas à vida presente, que nada foi e que não será nada, que importa ao homem o progresso ulterior na humanidade, que lhe importa que no futuro os povos sejam melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para os outros? Uma vez que dele não deve retirar nenhum fruto, esse progresso não está perdido para ele. De que lhe serve trabalhar para aqueles que virão depois dele, se não deve jamais conhecê-los, se são seres novos que logo depois eles mesmos reentrarão no nada? Sob o império da negação do futuro individual, tudo se repetiria forçosamente nas mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Mas ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual? O que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea não são dois modos de existência que se alternam para o cumprimento do progresso? O que de mais justo e de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, primeiro através das gerações do mesmo mundo, e em seguida, de mundo em mundo até a perfeição sem solução de continuidade. Todas as ações têm então um objetivo, porque trabalhando por todos, trabalha-se para si e reciprocamente, de sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral jamais serão estéreis. Aproveita as gerações e as individualidades futuras, que não são outras senão as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um mais alto grau de adiantamento. 17. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se atiram pedra, porque se anatematizando eles mantêm o antagonismo, mas a fé em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. É esta fé que o Espiritismo dá e que será doravante o eixo sobre o qual moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. 18. O progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas só é importante para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É por isso que os aplicam no aperfeiçoamento dos meios para prejudicar os seus semelhantes e destruí-los. 19. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. Final de asteriscos. Será ele que abaixará as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de castas e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se entreajudarem e não a viverem às expensas uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aqui pelo progresso da inteligência, que irmanará os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades
verdades eternas, não sujeitas a discussões, e por isso mesmo aceita por todos. A unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada em todos os tempos pelos antagonismos religiosos, que dividem os povos e as famílias, que fazem ver-nos dissidentes, inimigos dos quais é necessário fugir, combater, exterminar, em lugar de irmãos que é preciso amar. 20. Um tal estado de coisas supõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não poderia se cumprir senão saindo do círculo das ideias estreitas e terra a terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite procuraram impelir a humanidade nesse caminho, mas a humanidade ainda muito jovem se manteve surda e os seus ensinamentos foram como a boa semente caída sobre a pedra. Hoje, a humanidade está madura para dirigir seus olhares mais alto do que o fazia, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e os seus erros. A geração que se levanta, banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. 21. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas, que nascem e que começam a encontrar ecos. Assim é que se vê fundar uma multidão de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e por iniciativa de homens predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a se olhar como membros de uma mesma família, pela uniformidade e a facilidade dos meios de transação, suprimem as barreiras que os dividem de todas as partes do mundo, se reúnem em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. Mas falta a essas reformas uma base para se desenvolver, se completar, se consolidar, uma predisposição moral mais geral para frutificar e se fazer aceita pelas massas. E isso não deixa de ser um sinal característico do tempo, o prelúdio daquilo que se cumprirá em mais larga escala, à medida que o terreno se torne mais propício. 22. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsa instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderou das massas, ignorantes ou esclarecidas, e lhes fizera rejeitar, com a forma, o fundo mesmo de toda a crença, parece ter sido um sono ao sair do qual se experimenta a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde o vazio se faz, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. 23. Supondo-se a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, pode-se facilmente imaginar as modificações que trariam as relações sociais. Caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para com todas as crenças, tal será a sua divisa. É o objetivo para o qual, evidentemente, tende a humanidade, o objetivo de suas aspirações, de seus desejos, sem que se dê muita conta dos meios para realizá-los. Ela ensaia, tateia, mas se detém pelas resistências ativas ou pela força de inércia dos preconceitos,